Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos agora começar a correção dos exercícios 13, 14 e 15 da página 47. O exercício 13 diz o seguinte: a função horária do espaço de um corpo em movimento é dada por S igual a 4 menos 8 vezes T mais 2 vezes T ao quadrado, em que S é dado em metros, porque é o espaço, né? E T é dado em segundos, porque é o tempo. Qual é a posição do corpo aos 4 segundos? Então, veja bem. O exercício 13 da página 47 deu para a gente a seguinte função horária de espaço em função do tempo. Espaço final é igual a 4 menos 8 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. E lá na letra A, ele quer a posição, ou seja, o espaço onde o corpo vai estar em 4 segundos depois que ele começa a se movimentar. O que a gente faz? É simples. Se ele me deu tempo, eu vou substituir nos t's que eu tenho. Então, vai ficar S igual a 4 menos 8 vezes T, o T vale 4, então vou substituir. Mais 2 vezes T vale 4, então vou substituir ao quadrado. S é igual a 4 menos 8 vezes 4, 32. Mais 2 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Se você quiser, você já pode resolver aqui. Eu vou resolver a multiplicação primeiro, tá? Então, vai ficar 4 menos 32 mais 2 vezes 16, 32. Ó, por que eu resolvi resolver porque eu decidi resolver a multiplicação primeiro? Porque fica mais fácil aqui, ó. 32 menos 32 dá 0. Então, o espaço é 4 metros, ok? Tranquilo, né? Então, todas as vezes que o exercício me dá um tempo para achar o espaço, basta eu pegar esse valor, substituir onde eu tenho e resolver a expressão normal, tá bom? Letra B. Em qual ou quais instantes de tempo o corpo assume a posição 4 metros? Então, ele quer agora o tempo quando S for 4 metros. A função horária, só para a gente recordar, é S igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. E só para você relembrar, essa função horária é construída em cima dessa fórmula aqui, S igual a S0 mais V0 vezes t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Isso quer dizer que esse 4 é o valor do meu espaço inicial. Se ele é o valor do espaço inicial, quer dizer que esse espaço aqui, 4, ele estava nesse espaço no tempo 0. Então, o primeiro tempo nós já temos, é 0 segundo, tá? É no início do movimento. Mas ele falou que pode ter outros valores, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 4 e substituir no S para que a gente possa encontrar esse outro valor. Então, vai ficar 4, que é igual a 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Passando esse 4 para cá, então eu vou igualar a 0, né? Opa! Menos 4 mais 4 menos 8t mais 2t ao quadrado. Esses dois aqui pode cortar, porque um é positivo e outro é negativo. Então, 0 igual a menos 8t mais 2t ao quadrado. Eu vou reescrever aqui só para colocar numa ordem que você está mais acostumado em matemática, que é 2t menos 8t, que é igual a 0. O que a gente tem aqui? Uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c, onde eu tenho 2 aqui e tenho 2 4 vezes aqui. Tenho t aqui e tenho t aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 2t em evidência, né? Porque ele aparece nos dois termos. O que é colocar em evidência? Vai dividir isso aqui por 2t. Se você divide aqui por 2t, vai sobrar só t, né? Menos, se você divide menos 8t por 2t, vai sobrar só 4, não é isso? Isso é igual a 0, ó. Então, t é igual a 4 segundos. Os tempos que você tem, então, t é igual a 0 e 4 segundos. Ué, professora, duas respostas? Sim, eu posso ter duas respostas. Lembra quando eu expliquei para vocês o movimento uniformemente variado do espaço em função do tempo? Eu disse para vocês que eu posso ter duas respostas de tempo. Isso significa que o corpo passou duas vezes naquele lugar. Posso ter uma resposta só, né, uma positiva e outra negativa, isso significa que só a positiva vale. E quando eu tiver duas respostas negativas para o tempo, quer dizer que o corpo não passou naquele lugar. Nesse caso, nós temos 0 e 4, então ele passou duas vezes
na posição 4 metros, ok? Vamos agora para o exercício 14, também na página 47. A figura a seguir representa as posições sucessivas de um corpo que desenvolveu um movimento uniformemente variado em função do tempo. Então, aqui, ó, no tempo 0, ele está nesse espaço. Em 1 segundo, ele andou esse espaço aqui, que é 5,5 metros. Em mais 1 segundo, ou seja, no tempo 2 segundos, ele andou mais 8,5 metros. Então, o que acontece? Em 2 segundos, ele andou tudo isso. Ele andou 5,5 mais 8,5, que dá 14. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele sai do espaço 0, né? O espaço inicial dele é 0. Em 2 segundos, ele está no espaço 14 metros. Por que 14 metros? Opa, errei aqui, gente. Espaço. No tempo, 2 segundos, ele está no espaço 14 metros. Por que 14 metros? Porque é o 5,5 mais o 8,5, tá bom? E ele fala que supondo que t igual a 0, a velocidade escalar do corpo era igual a 4 metros por segundo, então ele me deu aqui uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. O valor da aceleração escalar do corpo vai ser quanto? Ele quer a aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou montar a função horária. S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. O espaço final é 14. O espaço inicial 0. A velocidade ele me falou que é 4. O tempo é 2 segundos. A aceleração a gente não sabe, e o tempo aqui 2 segundos de novo. Então vai ficar 14, que é igual a esse 0 pode sumir, né? 4 vezes 2, 8. Mais A sobre 2 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então 14 é igual a 8 mais A vezes 4, 4A, dividido por 2, 2A. Eu vou reescrever aqui, mudando tudo de lugar ao mesmo tempo, para não ter que mudar o sinal, só para ficar mais fácil para você visualizar. 2A mais 8, que é igual a 14. Ó, estava tudo positivo, mudei tudo de lugar, né? O que estava antes da igualdade eu passei para depois, o que estava depois eu passei para antes, então eu não preciso mudar o sinal. Agora, isolando aqui o 2A, a gente vai ter 14 menos 8. 2A vai ser igual a 6, e isolando o A é 6 dividido por 2, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração, a letra A. Vamos ver o que ele pede na letra B? Na letra B, ele quer a distância percorrida pelo corpo entre o segundo e o terceiro segundo movimento, ou seja, ele quer o ΔS no tempo 3 segundos. O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir onde ele vai estar em 3 segundos. Então, é pegar a função horária que a gente já tem, S igual. Por que eu não coloquei 14 aqui? Porque eu quero saber onde vai ser esse espaço, né? 0 mais 4, que é a velocidade, vezes o tempo agora é 3 segundos. Mas a aceleração, assim, a gente sabe que é 3, dividido por 2, porque é da fórmula, né? Vezes o tempo, novamente, 3 ao quadrado. S é igual a esse 0 pode desaparecer, 4 vezes 3, 12. 3 dividido por 2 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Espaço é igual a 12 mais 3 vezes 9, 27, dividido por 2. Então, vai dar aqui, ó, 27 dividido por 2. Então, a gente vai ter espaço é igual a 12 mais 27 dividido por 2 vai dar 0, sobra 7, 3, sobra 13,5, né? Então, o espaço total aqui foi 25,5 metros. Mas veja bem, 25,25 metros é onde ele chegou. Eu quero saber só quanto que ele andou. Ele já tinha andado 14, lembra? Então, o ΔS vai ser esse espaço que ele chegou, menos o espaço que ele já tinha andado, que era 14. Por quê, professora? Porque ele não quer saber onde ele vai chegar, ele quer saber quanto que ele vai andar. Então, ele andou 11,5 metros em 1 segundo. Certinho? Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo privado, né, ou no grupo, tá bom? Vamos então para o último exercício, que é o exercício 15.
ele fala o seguinte: um veículo parte do repouso. Se ele parte do repouso, ele está me falando que, que a velocidade inicial dele é zero, tá bom? A velocidade inicial é zero, ele estava paradinho. Durante 1 minuto é tempo. 1 minuto equivale a 60 segundos. Por que eu estou fazendo essa transformação? Porque nós costumamos trabalhar em no sistema internacional, tá? Então, o tempo é segundos, né? Desenvolve a aceleração escalar de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele me deu uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A seguir, sua velocidade escalar permanece constante durante 40 segundos. Então, veja bem, vamos pensar aqui, ó. Ele está se movimentando com aceleração. Ele partiu do zero, ele vai adquirir uma velocidade, né? Então, essa velocidade aqui eu não sei. Quando ele chega nessa velocidade, ele muda o movimento. Então, aqui, o movimento é uniformemente variado. A partir daqui, ó, quando ele chega nessa velocidade, ele começa outro movimento, que eu não sei qual é a velocidade, né? E esse movimento é uniforme, e ele permanece nesse movimento durante 40 segundos. E depois continua com desaceleração constante. Bom, aqui eu tenho movimento uniforme, aqui eu tenho uniformemente variado, e agora ele volta a ser uniformemente variado. Por quê? Porque ele vai desacelerar. Então, a velocidade que ele estava aqui, ó, a velocidade inicial de cá, né? Eu não sei. Ele vai desacelerar. Se é desacelerar, então sinalzinho negativo. 0,5 metros por segundo ao quadrado, até parar. Parar quer dizer que a velocidade final dele chega a zero. Ele quer saber, então, ó, calcule a distância percorrida pelo veículo no trecho descrito. Então, ele quer o ΔS. Bom, você já sabe que para saber o espaço percorrido, a gente vai ter que fazer através do gráfico. Mas para fazer através do gráfico, eu preciso descobrir essa velocidade aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir essa velocidade, né? Eu tenho V, que é igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final que a gente quer, a inicial é 0, a aceleração ele me falou que é 1 e o tempo 60 segundos. Então, eu vou ter aqui 60 metros por segundo. Por que eu preciso disso? Porque com essa velocidade aqui, ó, quando ele chega nessa velocidade, ele permanece com ela por 40 segundos e depois ele vai descer essa velocidade, vai diminuir até parar. Então, agora a gente vai fazer o gráfico para poder descobrir qual é o valor do deslocamento, né? Por quê? Porque eu preciso saber... qual é a figura que ele vai formar para poder calcular através da área da figura, né? Então, nesse eixo aqui a gente tem a velocidade e nesse eixo aqui nós temos os tempos, dado em segundos. Os tempos a gente tem, olha só, o primeiro tempo é 60, né? Depois ele anda mais 40 segundos. Então, 60 mais 40 vai dar 100, né? E ele não me diz, deixa eu ver aqui, ele não me diz quanto tempo que ele gasta até parar. Então, a gente vai ter que calcular quando é que ele para também, tá? Quando é que ele para? A gente vai ter que usar esses dados aqui, ó. Então, vai ser V, que é igual a V0, mais A vezes T. Ele para, então, velocidade final 0. Ele parte com a velocidade de 60 metros por segundo. Por que 60? Porque ele chega aqui, ó, com a velocidade de 60 metros por segundo, aqui ele continua. E com essa velocidade, ele inicia a desaceleração. Então, aqui 60 menos, porque ele está desacelerando, 0,5 vezes T. Então, a gente vai ter, passando isso aqui para lá, vai ficar 0,5T, que é igual a 60. Isolando T, 60 dividido por 0,5, que dá 120 segundos. Então, veja bem. Ele aumenta a velocidade, sai de 0 e vai para 60 metros por segundo em 60 segundos, permanece 40 segundos com essa velocidade, e aí ele começa a desacelerar por 120 segundos até parar.
Então, até aqui ele gastou 100 segundos. Mais 120, nós teremos então o quê? 220 segundos, não é isso? Bom, ele chega à velocidade de 60 metros por segundo. Então, o que a gente tem? Em 60 segundos, ele chega a essa velocidade de 60 metros por segundo. Quando ele chega nessa velocidade, ele permanece nela por mais 40 segundos. Então, aqui a gente tem um movimento uniforme. Ó, movimento uniforme. Depois ele desacelera até 220, né? Por 120 segundos, até parar, ó. Então, ele vai descendo. Então, ele aumenta a velocidade, permanece com a velocidade, diminui a velocidade. E quando ele faz isso, ó, aumenta, permanece, diminui, a gente tem um trapézio. Então, o que nós vamos fazer para calcular o espaço? A área do trapézio. O ΔS vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual é a base maior? De 0 a 220. Então, ΔS, 220, mais a base menor de 60 a 100, que dá 40. Qual é a altura? 60, que é a maior velocidade que ele atinge. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter 260 vezes 60 dividido por 2. Vamos lá, vamos calcular aqui então. 260 vezes 60 vai dar 36, 12, 15. 15.600. 15.600 dividido por 2. 15.600 dividido por 2, ó. 7 vai sobrar 1, abaixo 6, dá 8, 0, 7.800 metros. Ok? É isso aí, pessoal. Então, resolvemos as questões 13, 14 e 15. Dúvidas, envie lá no grupo, né? Pelo WhatsApp ou no privado, tá bom? Não deixem de fazer os exercícios, confira direitinho, veja se você acertou, se você não acertou, não apague, compare, né? Para ver onde foi que você errou, refaça até você acertar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.